Usado em apenas 3 ocasiões no âmbito nacional, o plebiscito também já foi utilizado no âmbito municipal, em cidades do sul do país como Londrina, Balneário Camboriú e em breve será em Porto Alegre. E recentemente foi aprovada pela Câmara Municipal de São Paulo a chamada Lei do Plebiscito, determinando que antes da realização de grandes obras de impacto orçamentário e ambiental, essas decisões tenham que passar por consulta popular por meio desse mecanismo. A lei não passou pela sanção do prefeito, que propôs em contrapartida uma lei que regulamenta as consultas populares. Mas qual será a real função do plebiscito? E será que ele funciona? Eu acho que sim e deve, né? Porque eu acho que a população é o que mais aproveita da cidade, é a população que desfruta da cidade, entendeu? Eu acho que é o mais justo, né? Uma vez que a gente elege os políticos, eles não podem tomar decisão sozinho. Bom, nesse aspecto eu acredito que é uma oportunidade, uma chance da gente conquistar o que de fato às vezes é muitas vezes de direito e a gente não tem nem chance e oportunidade de obter. Mas deixo claro também, que nem a gente está conversando, que é importante deixar muito claro para a população como vai ser feito, de que forma vai ser feito, se é viável, os prós e os contras. Quer dizer, a informação. Plebiscito é um mecanismo de participação direta da população na política e ele funciona no seguinte sentido: é colocado em consulta para a população por voto, onde a população decide sim ou não para uma determinada questão. Acho que é importante destacar que o plebiscito ele é sempre feito em torno de uma única questão e você tem duas opções de voto, é sim ou não. Esse mecanismo ele é utilizado para que a população possa participar da tomada de decisão. Então é preciso que haja um debate prévio sobre um determinado tema e a partir desse debate a população é consultada e ela aponta sim, concordamos com isso ou não. É importante destacar a diferença que nós temos no Brasil entre plebiscito e referendo. O plebiscito ele é anterior à tomada de decisão, então ele é uma consulta que ela é realizada a priori. O referendo ele é uma consulta posterior à tomada de decisão, então você vai ter um referendo quando você tem a aprovação de uma lei e você vai referendar ela com a população, se a população concorda ou não. Mas eles são basicamente o mesmo mecanismo com essa diferença, um é a priori, outro é a posteriori da tomada de decisão. Américo faz parte de uma das organizações que lutou pela aprovação na Câmara Municipal e conta quais são os benefícios que, para ele, os plebiscitos podem trazer à população. Ele exige um debate da sociedade franco. Não aquele debate que acontece dentro dos gabinetes, que acontece de maneira assimétrica entre o poder econômico e a sociedade civil. É um debate franco de quem é favorável e quem é contra, um debate democrático. Então, pedagogicamente, é um processo muito interessante. Fora o aprendizado do processo, tem também a característica simbólica de fazer com que a população se sinta parte da tomada de decisão da cidade. Então esse é um lado. No segundo aspecto, você tem uma inteligência da sociedade civil utilizada a favor do futuro da cidade. Porque você pode ter certeza que a população da cidade, do seu bairro, tem total clareza do que é benefício para aquele bairro e o que é prejuízo. O artigo 14 da Constituição Federal define 3 instrumentos de democracia participativa: o plebiscito, o referendo e a iniciativa de participação popular. Cientistas sociais apontam também que os conselhos participativos nas cidades podem ser uma via para pleitear demandas e que esses instrumentos têm de ser mais usados no país. Basicamente são esses 3 mecanismos que são muito pouco utilizados. Nós tivemos um plebiscito em 93 para definir o sistema, se o Brasil seria república, seria presidencialista, seria o modelo mesmo do Estado brasileiro. Nós tivemos em 2005 o referendo da questão do armamento e nós tivemos, pela lei de iniciativa popular, a lei da ficha limpa que foi aprovada. Quer dizer, em mais ou menos 30 anos de democracia, nós tivemos uma experiência de plebiscito, uma experiência de referendo e uma experiência de lei de iniciativa popular. Quer dizer, é muito pouco praticada a democracia direta no Brasil. E isso precisa ser revertido, inclusive, pelo que acho que todos nós estamos vendo, pela falência do sistema político como ele é desenhado hoje. Nós temos esses conselhos, né, que são permanentes e que, portanto, permitem uma participação constante para todas as demandas e para todas as questões possíveis de interesse de uma cidade ou do próprio país como um todo. E tendo como possibilidade para já entrar na pauta dos plebiscitos,
A criação de parques como o Augusta e o Parque do Minhocão, os especialistas garantem que essa iniciativa é válida, mas que também é preciso alguns cuidados. A gente precisa entender até que ponto, quer dizer, esses instrumentos de maior participação não inviabilizam também o próprio funcionamento do Estado e a administração da coisa pública. Agora, é preciso fazer uma certa observação, uma certa ressalva, que é a seguinte: a sociedade tem que também estar cada vez mais interessada e antenada, para usar um termo corriqueiro, a essas questões de natureza política que dizem respeito ao dia a dia. Portanto, eu tenho que entender que a política não é uma coisa estranha a mim. Ao contrário, ela faz parte do meu dia a dia. Acho que, antes de tudo, ele ter uma ampla divulgação, né? Então, precisa ser algo que, de fato, a população se aproprie. Acho que precisa ser um processo transparente e, antes de tudo, bem informado, para que a população também saiba sobre o que ela está decidindo de fato, né? Muitas vezes a pergunta é nebulosa, muitas vezes você tem propaganda mais de um lado do que do outro, então esses cuidados. Augusto é de um dos grupos que luta pela concretização do Parque Augusta em São Paulo. Ele acredita que o plebiscito pode dar mais rapidez ao processo de reconhecimento do parque. O Parque Augusta, ele tem movimentos organizados que disputam essa área há mais de 14 anos, ao longo de 4 gestões, e a gente vê que a falta de agilidade em a gente achar uma solução para esse dilema. Então, acho que o plebiscito é uma forma legítima da gente fazer essa consulta do desejo popular e dar maior agilidade no processo de legitimação. E não só do Parque Augusta, mas isso facilita a própria legitimação do desejo popular fora de entidades e movimentos, né? Cada indivíduo ali se representando.